Anchu. Sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bom tê-los aqui com a gente. Espero que seja uma noite aí bem, bem rica em termos de trocas para vocês, aqui para nós também. Eu sou a Fernanda, eu sou diretora aqui da OneTwo, e hoje vai nos acompanhar aqui também nessa nossa conversa a Rita e a Raquel. Vou deixar a Rita se apresentar e daqui a pouquinho a gente fala aí sobre a Raquel, que é uma convidada super especial aqui conosco hoje. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Rita, eu sou analista de treinamento e desenvolvimento aqui na OneTwo. Obrigada, Rita, pela parceria. Essa noite nós vamos conduzir aqui esse bate-papo nosso. E hoje nós temos uma convidada super especial aqui para o OneTwo, que é a Raquel Soares. A Raquel é professora da UFV-CRP, doutora em administração, atua na área de gestão de pessoas, especialmente no agronegócio. É também consultora sênior, certificada pela Sociedade Internacional de Recursos Humanos e coach pela Sociedade Latino-Americana de Coach e uma das fundadoras da OneTwo. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada por esse tempo, essa dedicação para estar aqui conosco hoje. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Rita e todos presentes. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Sempre muito bom falar da OneTwo, falar dessa história e, principalmente, poder compartilhar com todo mundo que está aqui, nossos convidados participando ao vivo, quem for assistir depois também, falando dessa história e falando dessa nova marca, desse novo momento da OneTwo. Obrigada pela presença e muito obrigada a vocês pelo convite. Agradecemos, Raquel. Pessoal, queria agradecer mais uma vez quem entrou, né, está chegando agora, muito obrigada pela participação. Um agradecimento super especial também, né, estou vendo aqui alguns dos nossos clientes, parceiros e amigos também da OneTwo, que estiveram conosco ao longo desses últimos 5 anos. Vocês fazem parte da nossa história e estamos aqui por vocês e para vocês. Então, nada mais justo do que aproveitar esse marco hoje, que é o lançamento da nossa nova marca, a OneTwo está mudando, e nada mais justo do que compartilhar isso com vocês que estiveram, que estão conosco ao longo da trajetória da OneTwo. E para a gente, né, falar um pouquinho sobre a história da OneTwo, para a gente falar um pouquinho sobre essa mudança da OneTwo, nós trouxemos aqui para vocês o nosso vídeo institucional que mostra um pouquinho sobre essa nova proposta, essa mudança da OneTwo. Assumimos a missão de construir pontes e criar conexões. Como matéria-prima, trazemos o desenvolvimento e a evolução como agentes transformadores de talentos e projetos. Nosso escritório é onde o trabalho está e nos orgulhamos muito de andar de mãos dadas com aqueles que produzem, plantam e fazem o país acontecer. Crescemos de uma maneira orgânica e diferente. Afinal, sucesso para nós é o sucesso de quem acredita no nosso trabalho. Acreditamos em pessoas, conectamos pessoas, desenvolvemos pessoas, fortalecemos pessoas e assim colhemos grandes resultados. OneTwo, talentos fortes colhem grandes resultados. Bom, essa é a nossa nova marca, né? Tivemos aí uma modernização, trouxemos mudança, afinal a gente precisa acompanhar essas mudanças que vêm acontecendo, principalmente no agronegócio, que é o nosso setor de atuação. E eu gostaria de convidar a Raquel, que é uma das fundadoras da OneTwo, para contar um pouquinho para vocês da história da OneTwo e o porquê nós estamos mudando. Bom, então, esse filme passa realmente o filme na cabeça de quando a gente começou, oficialmente 5 anos atrás, né, movidas por uma ideia e muitos sonhos, não mais que isso, mas com certeza, tanto eu quanto a Franciele, que é uma das fundadoras que estava também desde o início dessa trajetória, entendendo que realmente existe e
eu acredito que ainda existirão, por algum tempo, uma série de oportunidades de se trabalhar com pessoas no agro. E essa nossa mudança, ela vem dentro de um momento que para nós é muito especial, e que é também o momento que nós incentivamos os nossos clientes a passarem por ele, que é o momento do amadurecimento. É o momento em que realmente a gente começa com essa ideia e com muitos sonhos, e aos poucos vai dando formas a isso, e esse dar formas passa por formar pessoas, por construir um time, por definir uma estratégia e orientar essas pessoas em direção a essa estratégia, em direção a esse horizonte que nós vislumbramos pela frente, que é um horizonte de grandes oportunidades e um horizonte de grandes mudanças. Então, assim como o agro mudou muito nesses 5 anos que nós começamos lá num processo de pré-aceleração, com uma ideia inicial de conectar profissionais do agro às empresas, hoje nós entendemos muito bem, né, por meio do nosso modelo, por meio de todo o método que nós desenvolvemos ao longo desse tempo, nós entendemos que RH não é somente um conjunto de ferramentas ou uma caixa mágica que vai resolver os problemas de pessoas. Na verdade, nós entendemos que gestão de pessoas é algo que começa com a liderança. Então, eu costumo dizer que a fórmula, né, do nosso método é uma fórmula que passa por liderança mais RH. É um processo de transformação de todo um modelo de gestão. E essa história, ela vem do início da nossa trajetória, né, nesse processo de amadurecimento, reconstruindo a nossa história, construindo aí os pilares da nossa cultura. Nós entendemos que a base que a gente trouxe da pesquisa, da universidade, de toda essa trajetória, combinando ali, né, junto, lado a lado, a pesquisa com a prática, nós entendemos que a OneTwo, ela tem essa essência, né, a essência de levar essa novidade, mas não somente uma novidade da moda, mas uma novidade embasada em pesquisa, uma novidade que conta realmente com as últimas tecnologias que podem levar o agro ao nível estratégico que esse setor merece e precisa, e isso passa pelo modelo de gestão, passa pela estratégia com pessoas, que é lideranças e RH, trabalhando ali lado a lado para fazer essa transformação. Raquel, né, de fato, eu acho que tem ficado muito evidente que essa nova roupagem do agronegócio, essa nova perspectiva, o agro 4.0 ou até 5.0, ele tem mostrado para a gente que não é só tecnologia, e que é muito mais que isso, é além de tecnologia. E também exige muitas capacidade dessas empresas para potencializar o uso das tecnologias para melhorar tudo isso, né? Trazendo uma discussão, eu gostaria de conversar um pouquinho, né, sobre os atuais desafios do agronegócio, né, no que se refere à gestão de pessoas. Quais são os desafios que o agro enfrenta relacionado à área de gestão de pessoas? Muito bom, Rita, vou falar aqui na minha visão quais são eles, né, até se tiver alguém aqui do agro e quiser compartilhar com a gente, vai ser muito legal também. Eu acho que a ideia aqui, pessoal, é realmente a gente fazer essa conversa, um bate-papo, né, com algumas das nossas reflexões, que sempre são baseadas naquilo que a gente troca com os nossos clientes, nos projetos que a gente faz. Mas eu quero até pegar um gancho com essa última fala sua, em relação ao desafio da tecnologia, né? Eu entendo que hoje o agro é um setor que está sendo muito bombardeado, assediado, né, no sentido de tecnologias novas, aplicações de softwares, a própria
a própria biotecnologia, a própria utilização de máquinas muito sofisticadas na produção e também na comercialização, né? Isso para a gente pegar só o agro dentro da porteira, vamos dizer assim. Mas o que a gente percebe é o que eu chamo aqui de uma defasagem, né? Um gap realmente muito grande entre o que essas novas empresas do agro, ou esse novo agro, vai precisar em termos de pessoas, de perfis, de experiências, de mindset ou de mentalidade para toda essa tecnologia, e também para a gestão, porque hoje, com a oferta disponível de softwares, plataformas e mesmo de outras metodologias para se trabalhar a gestão na fazenda, o que não faltam muitas vezes são dados para tomada de decisão, mas falta muitas vezes juntar esses dados para apoiar essas decisões de forma mais estratégica, né? Se a gente pegar dentro da porteira somente, o produtor e a produtora, ele tem ali, desde planilhas, a cadernetinha de bolso, que ainda muitos usam, né? Anotações soltas, quando tem anotações, mas ele também já tem um software, ele já tem uma plataforma, às vezes ele já tem um ERP, e aí vem o próximo passo da tomada de decisão estratégica, que é saber como utilizar esses dados para tomar decisões. E o que a OneTru traz é um complemento a essa tomada de decisões sobre pessoas, né? Então, é muito importante que a gente comece a se questionar quais informações sobre pessoas. Então, quando a gente fala em inovação na gestão estratégica de pessoas, nós precisamos entender que esse passo no agro, talvez ele é um passo um pouquinho atrás, no sentido de configurar, de estruturar um modelo de gestão de pessoas, entendendo mais sobre as pessoas, entendendo mais sobre o perfil dessas pessoas, porque a gente não pode simplesmente copiar o que deu certo na indústria, o que deu certo em serviços e levar para o agro. E eu vou trazer aqui uma experiência recente que nós tivemos num projeto para ilustrar um pouquinho, né, da importância de ter dados, e muitas vezes dados básicos, né? Uma das etapas que a gente faz no diagnóstico para conhecer, eu falo que para conhecer o terreno onde a gente está pisando, é uma pesquisa de clima muito detalhada, e ali a gente pega o perfil dos funcionários. E uma dessas empresas onde a gente fez a pesquisa de clima, é uma fazenda de produção, nós identificamos que quase 50% dos funcionários não têm nem o ensino fundamental completo. E ali, as empresas a empresa já oferecia uma série de benefícios para essas pessoas, e um dos benefícios era o pagamento de bolsa, mais de 50%, dependendo da área, para a graduação. Mas, espera aí, será que esse benefício está adequado para esse público? Será que para a grande maioria das pessoas da fazenda que não tem sequer ensino fundamental, um benefício de bolsa de graduação é interessante, né? Então, eles entenderam, falaram, olha, nós temos que dar um passo atrás aí e capacitar essas pessoas, investir na formação delas para o ensino fundamental, porque isso não é simplesmente uma questão de diploma, é que melhora a capacidade delas de lidar com essa nova tecnologia, né? Até um operador de máquina que vai lidar com uma máquina que tem praticamente um computador de bordo integrado, né? Que ele vai ter que analisar um dado ali de um painel com indicadores, e como é que ele vai ler esse gráfico? Como é que essa pessoa que talvez tenha uma matemática básica, como é que ele vai ser capaz de lidar com aquelas informações, né? Então, por isso que eu costumo dizer que a gente não pode esquecer do gap que existe, que é muito grande, do trabalho, e aí especialmente ligado ao rural, né, quando a gente fala nesse agro dentro da porteira, e o quanto isso tem reflexos no perfil desse trabalhador,
né, nas demandas de formação e qualificação que ele tem, nos seus próprios anseios, né, e isso também refletindo diretamente nas relações de trabalho. A gente tem que saber, né, que as relações de trabalho, os direitos dos trabalhadores no campo, eles são mais recentes do que os trabalhadores da cidade, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso vai impactar nesse desafio de entender que vem um novo momento do agro, né, e aí eu chamo aqui o terceiro fator, que é o das pressões externas, né? Então, o desafio dessa defasagem histórica, o desafio das relações de trabalho, e o terceiro, que seria esse desafio das pressões internacionais, né? Entendendo que o Brasil é um grande exportador, e que muitas vezes as exigências dos compradores internacionais é de que não simplesmente, a fazenda não faça simplesmente o básico, não atenda simplesmente à legislação trabalhista, que já é muita coisa, mas que ela realmente tenha, dentro das suas atividades estratégicas, vamos dizer assim, uma preocupação com o bem-estar dos colaboradores, né, essa preparação para essas pessoas adquirirem as competências, as habilidades necessárias para esse processo de mudança. Então, tudo isso vai fazendo com que ter um ambiente onde as pessoas realmente são orientadas por princípios e práticas claras de gestão de pessoas, tudo isso contribui também para essa imagem, junto a esse comprador internacional, e também internamente para atrair pessoas que queiram trabalhar nessas propriedades, né? Como a gente tem exemplos de fazendas hoje que já têm certificações como a GPTW, né, que é o selo de ser um bom lugar para se trabalhar, né? Então, tudo isso, sem dúvida, leva confirma, né, aos desafios do agro e a necessidade de se inserir, de fato, na estratégia da fazenda, na estratégia da organização, essa gestão de pessoas, né? E aí, tem um quarto desafio que, assim, eu vejo que talvez ele ainda seja um pouco tímido, mas algumas cadeias produtivas, por exemplo, o café, eu acredito que já tenha aqui algumas possibilidades da gente enxergar no café esse desafio que eu vou falar agora, que é uma própria mudança de imagem da cadeia, né, do produto, junto aos consumidores internos. O que eu estou dizendo? Olha, o café hoje, ele vem passando por um processo, que é o chamado processo da quarta onda, em que os consumidores, eles estão em busca de experiências. Eles não querem simplesmente mais tomar um café de qualidade, isso ainda é uma minoria dos consumidores de café no Brasil, né, embora o Brasil seja o segundo maior consumidor de café e primeiro produtor, mas ele quer mais do que beber um bom café, o consumidor de café de qualidade. Ele quer consumir uma experiência. E consumir essa experiência significa ir voltando às origens daquele grão, né, daquele produto, saber de onde ele saiu, quem produziu, onde fica, como é o clima, como é o ambiente e como são as pessoas. Então, nós temos percebido vamos chamar assim, essa humanização, né, quando a gente pensa num produto que é alimento, né, e aí que eu falo especificamente do café, porque ele é consumido torrado e moído, mas é praticamente produto in natura, né, diferente de uma soja que a gente quase não come soja, a gente vê o leite, o óleo de soja. Então, eu estou usando esse exemplo para dizer assim, olha, essa mudança na imagem interna vai fazer as pessoas despertarem, né, para esse movimento. Quem é o produtor do café? Quem é que fez esse queijo? Como é que esse queijo foi feito? Tem a opção de ir lá nessa fazenda e passar um dia lá, comer o queijo lá, comer uma comida típica daquela região. Então, esse novo momento da experiência do agro, né, essa valorização do interior, esse resgate, talvez, de um jeito de ser, vai levar também as pessoas. Um quinto ponto, que está totalmente direcionado a esse,
é, sem dúvida nenhuma, os desafios da sustentabilidade, né? E embora as pessoas sempre falem em sustentabilidade e já pensa no verde, né, já pensa no ambiental, eu gosto sempre de trazer a importância da sustentabilidade, que se refere também às pessoas, né, ao social. Eu vejo todo um movimento, por exemplo, das mulheres no agronegócio, que foi uma grande transformação que aconteceu na última década. Não diria que numericamente tenha aumentado tanto assim a participação das mulheres, né? Se a gente analisa os dados do IBGE, são 6%, de 13% para 19% o número de propriedades rurais dirigidas por mulheres. Mas o que a gente ganhou em termos de visibilidade, em termos de possibilidades de trabalho, em termos de empreendedorismo de mulheres, em termos de mulheres na gestão em diversos segmentos das cadeias agroindustriais. Isso reflete esse movimento da sustentabilidade no seu quesito social, né, no entendimento de que a gente precisa de todo mundo, homens, mulheres, jovens, né, eu entendo que o movimento dos jovens vem também nesse sentido da sustentabilidade, de entender que daqui para frente a gente vai precisar de uma participação maior de pessoas, de uma participação de pessoas mais preparadas, e que isso passa, sem dúvida alguma, pela gestão dessas pessoas, com novas ideias, com inovação, com a diversidade, né, que a diversidade contribui para a inovação. E eu deixei por último, o último desafio, mas que eu não diria que é o menor, talvez ele seja o maior, que é o desafio da liderança. São pessoas que irão fazer as mudanças necessárias para que esse agro realmente possa ser o 4.0. Né? O quanto nós estamos prontos, ou as pessoas que estão aí no agro, os gestores, os tomadores de decisão, estão prontos para serem líderes influenciadores de pessoas, líderes inspiradores, líderes que sabem também liderar gerando resultados. Né? Então, a meu ver, talvez invertendo a ordem aqui, né, como desse último, colocando como um pilar que vai, de fato, proporcionar uma gestão de pessoas capaz de fazer essa transformação rumo à sustentabilidade, melhores relações de trabalho, melhorando a imagem do Brasil lá fora, melhorando essa questão do consumidor que valoriza esse lado humano do agro, né, e o quanto isso se converte em uma percepção positiva, numa imagem mais positiva do agro, né. Então, esses são os pequenos, ou não, né, na verdade, grandes desafios que eu tenho acompanhado no agronegócio e que eu entendo que, sem gestão de pessoas, pode até ir, mas vai ser bem mais difícil. Com certeza, Raquel. E aproveitando o gancho, né, sobre esses desafios, a Beth da Fazenda São Sebastião, uma cliente nossa, parceira, obrigada, Beth, pela presença, mandou aqui no nosso chat um comentário, né, falando sobre os desafios, que ela percebe que tem muita informação e tecnologia, mas falta pessoas habilitadas para usar essas informações nas tomadas de decisões. E ela deixou aqui também uma perguntinha. Qual a orientação para iniciarmos um trabalho de capacitação da equipe para que eles participem e se interessem mais pelo processo de gestão? Muito bom, obrigada pela presença, Elizabeth, e uma excelente pergunta, porque ela conecta com o que a gente está chamando aqui, né, do modelo de gestão, a importância de se definir o modelo de gestão. Eu costumo dizer o seguinte, a primeira coisa quando a gente vai fazer um treinamento, até isso é uma visão assim, um pouco bem clássica, né, dentro da administração e da área de educação de adultos, treinar em quê? Só que hoje, né, os métodos evoluíram tanto, as ciências de comportamento evoluíram tanto, né, o entendimento de como a educação de adultos funciona, por meio da evolução nas neurociências, nas áreas de aprendizagem, evoluíram tanto,
que hoje o que se recomenda é a famosa frase lá do Simon Sinek, comece pelo porquê. Então, como começar uma capacitação de equipe? Se perguntando, não em que ou como eu vou treinar essa equipe, mas por que eu vou treinar essa equipe? E aí, quando a gente faz essa pergunta do porquê, isso leva, mais uma vez, né, o que eu costumo dizer é o seguinte, gestão estratégica de pessoas tem 3 pilares. Gestão, pessoas e estratégia. Então, é muito difícil começar um trabalho de capacitação de equipe sem ter uma estratégia clara, uma estratégia bem definida. Não somente para onde nós estamos indo, mas por que nós estamos indo. Que aí a gente conecta essa estratégia com o propósito. Né? Teve uma capa de uma reportagem na Harvard Business Review recente, que me marcou muito, é um dos pilares desse método que a gente vem construindo, que é coloque o propósito no centro da estratégia. Então, realmente, essa visão de colocar um propósito que vá orientar, que vá, essa é a palavra, Beth, que vá engajar a equipe, né? Passa pela pergunta do porquê, né? Então, enquanto a estratégia responde para onde vamos, o propósito vai dizer por que vamos. E responder o porquê é engajar a equipe, né? Então, eu vejo que esse é o primeiro passo. É claro que tende a ser um pouco difícil no início, né? Quem nunca fez, e aí eu te digo o seguinte, que a maioria dos projetos que a gente começou não tinham planejamento estratégico, né? Não tinha um norte claro, e assim, não precisa ser um planejamento muito avançado, né? Porque existem planejamentos muito sofisticados, avançados, né? É bom você ter um planejamento elementar no início. Eu falo que assim, o agro ele é cíclico, né? Então é muito difícil você prever um planejamento, fazer um planejamento, e o mundo hoje é muito ágil, as coisas mudam muito rápido. Então, um planejamento de 5 anos, ok, mas se você quiser, para começar com um planejamento de 1 ano, né, uma definição clara de uma estratégia, com um planejamento construído com as pessoas, porque você perguntou, né, como envolvê-las nesse processo? Construa com elas, e não para elas, né? Então, eu tenho visto que esse movimento da construção dos planos, juntos com a equipe, clareando esse propósito, né, colocando a estratégia realmente como algo vivido, e não como algo engavetado, né, não é para criar um livrão e guardar na gaveta, ou deixar um PDF lindo ali no computador, porque hoje nem imprime mais, mas realmente é colocar essa estratégia para ser vivida por meio do propósito. E os planos de ações construídos com as pessoas, revistos periodicamente, né, o quanto tem se caminhado, e aí, para tudo isso, existem as metodologias da gestão de pessoas, que vai ajudar todo mundo a manter-se ali na trilha, né, manter-se na direção que foi traçada dentro daquela estratégia. Raquel, e sobre essa metodologia, né, esses métodos de gestão de pessoas, qual seria um método ou a ferramenta, né, que nós podemos utilizar para identificar se eu estou enfrentando na minha empresa algum problema na área de gestão de pessoas? Bom, Fernanda, essa pergunta ela é muito, muito curiosa, né? Assim, porque normalmente não existem evidências históricas, não existem dados, a coisa começa a gerar algum desconforto, na maioria das vezes, tá? Eu costumo perceber que o cliente, ele se assusta quando acontece 2 coisas. Ou quando a rotatividade aumenta, por algum motivo, e aí é muito comum, né, eu já percebi isso em vários projetos que a gente começou, estou com rotatividade alta, o problema é salário. Então, ele já procura a OneTwo querendo um plano de cargos e salários, né? Ou se não, quando eles percebem que as pessoas estão trabalhando, mas o clima está pesado, né? Sem fazer pesquisa, mas percebem que está tendo muitas desavenças, que tem alguma coisa que não está
se saindo bem entre áreas, né? A comunicação entre as áreas não está legal, e isso acaba refletindo na produtividade. Então, acho que rotatividade e produtividade da equipe são os dois alertas que levam a essa demanda na maioria das vezes. Porém, né, você perguntou como identificar. Eu gosto de não chegar na empresa com a lupa, né, procurando o problema pequeno. Eu gosto de chegar na empresa primeiro com uma lente de aumento, né, para a gente ser capaz de ter ali uma visão do todo. E é para isso que a gente desenvolveu, né, ao longo desses 5 anos de OneTwo, mas já são mais de 10 anos de Negest, que foi o núcleo de estudo onde a gente começou esse modelo de diagnóstico. Então, nós construímos esse modelo de gestão que passa por uma visão bem ampla da empresa, para a gente entender suas competências organizacionais, as competências das pessoas, o modelo de liderança, a cultura, a história, de onde essa empresa veio, como que ela chegou aqui, e aí sim a gente começa a analisar processo, comunicação, liderança e RH, né? A gente não chega direto, beleza, rotatividade, problema é salário, vamos fazer um plano de cargos que resolve. Porque na maioria das vezes, não é, né? Na maioria das vezes o problema é bem mais complexo do que parece numa primeira vista. Então, a gente tira essa grande fotografia, né, que é o diagnóstico do modelo de gestão, entendendo o terreno, entendendo exatamente, Beth, é sistêmico. Né? E aí você usou uma palavra, antes vou pegar o gancho aí da sua fala, porque muitas das empresas em que a gente chega são empresas familiares. Então, não tem como abordar problemas de gestão em empresas, inclusive familiares, sem considerar todo o sistema que está por trás daquilo ali, né? O sistema de relações, a estrutura, né, que envolve, às vezes, um sucessor, irmãos, gestores profissionais e gestores da família, tudo isso vai refletir no modelo de gestão, né? E então a gente percebeu que é necessário entender até mesmo como que essa família lida com as pessoas. E assim, eu já ouvi depoimentos de fundadores, né, de primeira geração, de 80 anos, e a forma como eles falam dos seus empregados, dos seus primeiros, de quem está ali até hoje, de quem foi braço direito. Então, imagina só, né, um choque que seria, né, uma consultoria chegar de fora com uma ideia muito mirabolante, que não traduza os valores daquele fundador, que às vezes está vivo e ativo no negócio, né? Então, nós temos esse cuidado, né? Eu acho que essa é uma palavra importante no nosso modelo, né? É um cuidado de entender bem os valores, a cultura, o terreno, esse jeito de lidar com gente e até mesmo a maturidade em relação à gestão de pessoas. Né? Eu costumo brincar para usar os termos que o pessoal está acostumado aí, né? A gente precisa fazer uma agricultura de precisão com a gestão de pessoas. Não precisa jogar adubo onde a terra já tá farta, da mesma forma que pode ser que em algum subprocesso, em alguma área, vai precisar de mais adubo que outra, né? Então, esse diagnóstico é o grande mapa, né, que vai permitir que a gente saiba os pontos de atenção com mais precisão, né? Claro, a partir daí vem uma intervenção, mas uma intervenção planejada, uma intervenção construída junto com o cliente, né? Não é uma intervenção da nossa cabeça, pronto, toma, tá aí, e o que eu falo também, né? Não adianta entregar o plano de ação e sair correndo, né? Dar as costas e vira. Por quê? Porque muitas vezes o cliente não vai ter, né, ali o know-how, né, o conhecimento de como aplicar, e muitas vezes nem o tempo, né, que já tem toda a rotina do dia a dia, toda a rotina do campo, toda a rotina do escritório. Então, para isso, a equipe da OneTwo, ela está preparada para fazer esse acompanhamento com
com a equipe, né, com os gestores, principalmente, das empresas do agro, né. E aqui, Beth, sobre pesquisa de clima, a pesquisa de clima, ela pode ser um dos diagnósticos, tá? Na verdade, a gente considera a pesquisa de clima a parte do modelo de gestão, né? O modelo de gestão a gente aplica com fundadores, diretores e quem tem algum cargo gerencial, né, de primeiro, segundo escalão, né, assim, não precisa ser estruturas muito grandes, mas gerentes, né, pessoas que tomam decisões, né, e a pesquisa de clima com todos os funcionários, nós já fizemos em várias fazendas. Criam-se expectativas? Sim, mas como é que a gente tem feito para tornar essas expectativas mais gerenciáveis? Nós construímos planos de ação junto com os colaboradores, né? E aí, nessa construção dos planos de ação, a gente deixa muito claro, nem tudo vai ser feito, nem tudo vai ser aplicado num primeiro momento, mas a gente deixa que eles participem da construção e a gente valida com a diretoria essas ações e constrói o plano geral, né, um plano completo para ser aplicado aí ao longo do próximo ciclo, né. Então, tem dado bons resultados, inclusive o nosso primeiro cliente, eu gosto sempre de usar esse exemplo, porque foi um cliente que traçou esse objetivo com muita clareza, com muita objetividade no início do projeto. Ele queria obter o selo da GPTW, né? Foi em 2019, a primeira pesquisa de clima que nós fizemos lá. E como a nossa metodologia, ela é inspirada tanto na GPTW, quanto na da FIA, né, que publica a revista Exame, as melhores empresas para se trabalhar, então a gente conseguiu fazer um benchmarking para ele de quais eram os itens que ele precisava melhorar. Então, em 2019, a gente fez a primeira pesquisa, 2020, nós fizemos, aí a segunda já foi com a GPTW, e eles ficaram entre as 20 melhores empresas do estado de Minas Gerais, do agro, para se trabalhar, e no último ano, eles já ficaram entre as melhores nacional, né? Então, assim, gera expectativa, mas se você fizer isso dentro de um trato, né, de um pacto, e explicar o que é possível, e fazendo essas mudanças com eles, com certeza gera resultado também, tá? Então, é um excelente norteador, né, mas são ferramentas diferentes, né? O diagnóstico, ele é uma ferramenta de gestão, e a pesquisa de clima é um diagnóstico com os funcionários. Bom, a gente comentou bastante, né? Acho que está ficando cada vez mais evidente, e que gestão estratégica de pessoas é liderança, é RH, é uma visão sistêmica, né? Como a Beth coloca aqui para a gente, para resolver tantos problemas potenciais, tantos desafios que a gente acabou de comentar. E pensando agora um pouco nos resultados, Raquel, como é que a gente pode potencializar tanto os resultados econômicos, sociais e também ambientais por meio da gestão estratégica de pessoas no agronegócio? Bom, aí a gente volta, né, nos 3 pilares que eu falei, gestão, estratégia, e para todos esses a gente precisa ter indicadores, né, é realmente ter uma visão clara de onde se quer chegar e demonstrar isso por meio de números, acompanhar isso ao longo do tempo, usando números que vão possibilitar, né, que a gente saiba se aquilo que traçou como objetivo está sendo alcançado, né. E aí, isso é uma questão que nós entendemos que vai afetar diretamente os processos de RH. É aqui que entra a conexão liderança mais RH, né? Porque, por exemplo, a questão de olhar o indicador isolado, um indicador de rotatividade olhado isolado, por exemplo, analisado isolado, ele pode ser um indicador que não reflete, de fato, o que está acontecendo na empresa. Pode ser um indicador que reflete algo que está acontecendo no mercado. Mas, se a empresa identifica aquele problema e começa a ter dados para acompanhar
os reais motivos, para entender os reais motivos, ela começa também a ter condições de mudar os seus processos de RH. Então, pode ser que um problema de rotatividade reflita uma contratação errada. Ah, saiu porque eu comecei errando lá no recrutamento e seleção. Eu contratei um perfil que não tinha nada a ver com a empresa, ou que não tinha nada a ver com a vaga. E isso acontece muito, gente. A gente percebe muitas vezes, né? Às vezes o cliente, ele já chega para um processo seletivo desesperado, porque, na verdade, ele já tentou muita gente, mas tentou errado e escolheu com métodos duvidosos, né? Confiando na intuição, confiando no feeling, e quando começou, viu que não era nada daquilo. Então, estruturar bem, desde o início, começar certo, com um processo de recrutamento e seleção, vai refletir nessa diminuição da rotatividade, por exemplo, na capacidade dessas pessoas que entram aprenderem mais rápido. É claro que vai ter que investir em treinamento e desenvolvimento também, e aí, nesses treinamentos e desenvolvimentos, fazer aquele processo, né, Ritinha, que a gente tem trabalhado juntas no desenho dos nossos programas da Academia de Líderes, começando pelo final, né, qual é o resultado que o cliente espera a partir desse treinamento, qual a mudança efetiva de comportamento que ele espera com aquele treinamento, são indicadores também, então a gente consegue trazer essa objetividade. Terceiro processo, a gestão de desempenho, né, hoje, quando se fala em gestão de pessoas, não tem jeito de não trazer o desempenho junto. E não simplesmente a avaliação de desempenho, como a gente já viu o cliente que assim, não, a gente faz uma vez por ano, faz, avalia e guarda a folha na gaveta, né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de fazer gestão de desempenho. E gestão de desempenho é avaliar, dar feedback e construir e viabilizar a implementação de PDI, né? Então, não é somente ter um bom formulário e avaliar as dimensões corretas, né, adequadas, mas ter uma devolutiva, uma conversa de retorno com esse funcionário, que é o feedback, seja esse feedback no sentido de orientá-lo, seja no sentido de corrigi-lo, e seja também no sentido de reconhecer os pontos fortes, reconhecer aquilo que ele está fazendo bem, seja buscando uma promoção para ele, né, com base em critérios claros. Então, gestão de desempenho passa por isso, e passa também pelo apoio na construção e execução dos seus PDIs, né, que são os planos de desenvolvimento individual, que vão potencializar esse desempenho no futuro, né. Então, esses 4 processos são a base do modelo de RH mais liderança, que possibilita resultados por meio da gestão estratégica de pessoas. Ótimo. Raquel, e para aquelas empresas que têm poucas ferramentas, ainda não tem uma estrutura consolidada, poucas pessoas qualificadas, como criar e desenvolver um RH? Eu vejo, Fernanda, que esse é um dos grandes mitos, né, e assim, nas pequenas empresas, né, eu trabalhei por muito tempo com pequenas e médias empresas que não eram do agro, e muitas vezes quando se fala em RH, tem alguns mitos do tipo assim, alguém vai ter que ser o RH, a gente vai ter que contratar alguém para ser o RH, e muitas vezes não comporta, né, essa estrutura da organização não comporta. Então, o que a gente tem que entender é que não é necessário ter um setor ou uma pessoa exclusiva para ficar de RH ali na empresa, seja ela, né, uma fazenda ou uma empresa de qualquer outro segmento no agro. O que a gente precisa é ter políticas e práticas claras e um responsável por implementá-las. Né? Aí não precisa ser o RH, mas vai ser o dono, vai ser o administrativo, vai ser o departamento pessoal, porque às vezes tem departamento pessoal e ele tem tempo, porque também não adianta ter um DP que não tenha tempo para implementar, né, essas políticas, e precisa também ter essa capacidade de conectar o RH com o negócio. Né? Então, assim,
essa conexão é o diferencial para os profissionais de RH. Eles entenderem de processos de pessoas, mas também entender de gestão de negócios, né? Isso é que vai fazer a diferença. E, claro, se não precisa ter o departamento, o setor, ali dentro da fazenda, ter uma assessoria, ter alguém de fora que vai ajudar a desenhar essas políticas e práticas e processos, e que vá orientar na execução, que vá acompanhar o dia a dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, dependendo do número de pessoas da empresa, é que a gente vai conseguindo ter a percepção de que as coisas estão evoluindo, perceber que esses processos, eles estão mais estruturados, que eles estão mais profissionais, e que a empresa começa a ter um nível de maturidade maior na gestão de pessoas, né, que a empresa começa a ter, de fato, colaboradores mais engajados, entendendo o porquê, entendendo para onde estamos indo, mais satisfeitos, com mais, sentindo até mesmo, né, e aí o impacto na liderança, eu falo que são efeitos colaterais, mas a gente tem que estar preparado para ele, as pessoas começam a ter mais confiança nos seus líderes, elas começam a ter mais liberdade, elas começam a perceber que elas podem participar mais. Então, eu falo que é um efeito colateral, porque é positivo, mas demanda uma atenção maior, né? Demanda que realmente essas pessoas, elas sejam ouvidas, que elas vão entender que elas fazem parte do processo, que elas vão entender que aquele propósito da empresa, de alguma forma está conectado com o propósito pessoal dela, né? E quando isso acontece, a gente vê claramente que o clima melhora, né? Os olhos brilham mais, as pessoas se respeitam mais, né? O ambiente fica mais leve. Então, quando isso é feito de forma estratégica, estruturada, pensada, ao longo do tempo, melhora os negócios e melhora também essa percepção de bem-estar, de satisfação das pessoas com o local de trabalho. Ok, Raquel, antes de abrir, né, para as perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta pensando, além dos resultados, né, nós falamos de resultado também, mas pensando um pouquinho a mais, pensando na vantagem competitiva, então, de ser o melhor. As organizações, as empresas, enfim, de uma forma geral, é o que elas querem, né, obter uma vantagem competitiva. Então, pensando nesse contexto, como é que a gestão estratégica de pessoas nos ajuda essas empresas a ter vantagem competitiva? Muito bom, né? A vantagem competitiva, ela remete diretamente à estratégia, e aí eu vou trazer aqui, vou chamar para essa fala de fechamento um dos grandes pesquisadores e consultores do mundo, né, na área de gestão, que é o Jim Collins, e ele fala o seguinte, as pessoas não são o principal ativo de uma organização, as pessoas certas é que são. Então, eu entendo, né, nessa provocação que o Jim Collins nos faz, que não adianta também a gente pensar que simplesmente implementar processos de RH e trazer pessoas para trabalhar na empresa, ter pessoas felizes, né? O que adianta pessoas felizes que não dão resultado, né? Então, de fato, o que a gestão estratégica de pessoas faz é realmente, usando aquela frase que é até um pouco clichê, mas assim, é ter as pessoas certas no lugar certo. E elas já podem estar dentro do negócio, só que às vezes elas estão no lugar errado. Então, quando você começa a usar essas ferramentas para conhecer as pessoas, para entender o perfil, para dar voz para essas pessoas, para entender as suas potencialidades, começa todo esse processo de movimentação, que pode ser interno, mas também pode ser chegada de pessoas novas que oxigenam o time, mas não são quaisquer pessoas, são as pessoas certas que levarão aos melhores resultados, pessoas mais felizes, e com isso todo mundo sai ganhando e a vantagem competitiva é certa, né? Por quê? Nessa corrida contra o tempo da competitividade que o agronegócio brasileiro vem passando,
e que tem o pilar da sustentabilidade muito forte, e ambiental também, a gente tem pautas ambientais extremamente importantes no agro brasileiro, e eu não duvido disso, assim como nós temos a pauta da governança extremamente importante nas empresas do agro. Olha, e aí, indo muito além das fazendas, onde a questão da sucessão é crítica, nas cooperativas, a questão também da governança, de renovar os quadros de diretores, de dirigentes, cooperativas e sindicatos, trazer mais pessoas para participarem efetivamente, é extremamente importante para esse futuro do agro. E também, quando a gente pega aí os fornecedores de insumo e as agroindústrias, né, onde a gente tem multinacional, a gente tem empresas muito grandes, a gente tem um movimento todo de fusões acontecendo, e isso tudo passa pelas questões que envolvem gestão e pessoas. Né? Envolve governança, envolve essa diversidade, e isso leva, inevitavelmente, ao caminho da gestão de pessoas como fator de vantagem competitiva. Bom, Raquel, primeiro quero agradecê-la pelo esse bate-papo e quero abrir, pessoal, para alguma dúvida, algum comentário, insights que surgiram, novos desafios, para a gente fazer desse momento um momento para compartilhar experiências. Então, fiquem à vontade, se sintam livres para abrir o microfone, escrever no chat, fiquem à vontade. Enquanto a gente... Ah, perdão, acho que alguém ia falar. Não, só eu que abri o microfone aqui, Ritinha. Ah, tá. Eu ia comentar que tem uma... É especial também para a gestão estratégica de pessoas, né? Algo bem, bem potencial. É que às vezes é que todo mundo tem um talento. A gente tem que descobrir, né? Como é que a gente potencializa, se ele está no lugar certo, assim como a Raquel comentou. E quando a gente vê esses novos desafios, a gente vai perceber que vão perpassar pelas pessoas. A gente precisa, né, temos, como a Beth comentou, um monte de tecnologia disponível, um monte de dados, mas quando a gente vai ver a nossa capacidade analítica, e aí quando eu falo isso, eu falo de uma forma geral, há um gap muito grande. Então, a gente tem um avanço em tecnologia, e esse avanço na capacidade analítica, ele não acompanha. Então, né, mais desafios para a área de gestão estratégica de pessoas, e a gente entender que a maioria desses desafios, né, ou quase todos, tem pessoas que vão estar à frente para desenvolver liderança, seja para como equipe, é algo fundamental. E aí, além da liderança também, né, Rita, pegando esse gancho aí de desenvolver essa capacidade analítica, entra também a importância das competências comportamentais, né, de liderança, que é muito importante, né, de assumir mesmo essa postura de liderança, não pensando somente em um cargo de gestão, né? Então, são coisas que realmente fazem a diferença e ajudam a potencializar esses talentos fortes para colher grandes resultados, que é o que a gente traz aqui na One2 muito forte. Pessoal, então, se ninguém tiver alguma dúvida ou algum comentário, nós encerramos por aqui. Amanhã o Vitor vai mandar para vocês, né, que vocês se inscreveram para participar hoje, um material aqui, um compilado do que foi discutido hoje, com a participação mais que especial da Raquel. E ele vai mandar também no e-mail, né, o contato da One2. Então, se vocês ficarem interessados em conhecer um pouquinho mais do nosso método, de como trabalhamos, fiquem à vontade para entrar em contato por e-mail, por ligação ou também por WhatsApp. Nosso time vai ter o maior prazer em atender vocês. E, Beth, a gente entra em contato com você amanhã, tá bom? Para te passar mais informações. E, mais uma vez, muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui conosco nessa noite. Nos sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, temos também grupos de WhatsApp, Telegram. Vem muita novidade, muito conteúdo bacana como esse que nós trabalhamos aqui hoje.
Coloquei meu contato aí também, meu Instagram pessoal, na verdade, profissional, né, onde eu coloco algumas reflexões sobre gestão estratégica de pessoas. Então, fiquem à vontade também para me contactarem, né, por meio da OneTwo, também estou em contato com todo o time. Quero agradecer mais uma vez por esse momento com vocês, espero que tenha trazido aí algumas provocações, né, eu gosto muito dessa coisa da gente tentar pensar um pouco além, né, do que é óbvio, de que tem desafio, mas também como é que isso vai impactar no futuro, né? Essa é a grande reflexão que a gente precisa ter em relação às pessoas. E eu fecho com essa provocação, né? O sentimento de que, de fato, existe uma mudança em curso no agronegócio, que é muito mais profissional, que é muito mais tecnológico, e essa mudança passa pelas pessoas também, né? Então, contem com a OneTwo para fazer essa mudança nas pessoas para esse agro cada vez mais tecnológico, esse agro cada vez mais sustentável. Isso mesmo, pessoal. A OneTwo Talentos Fortes colhem grandes resultados. Uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.